Querida alma, hoje seu anjo se aproxima com um alerta delicado, mas necessário. Há uma confusão dentro de você, uma sensação de estar perdida em meio a pensamentos embaralhados, emoções que não se explicam e atitudes que, por vezes, parecem não ser suas. Você sente como se algo estivesse fora de lugar, como se o mundo ao seu redor tivesse mudado, mas ninguém tivesse avisado. E essa sensação, por mais sutil que pareça, não surgiu do nada. Ela tem uma origem, e essa origem está mais perto do que você imagina. Durante os últimos tempos, você tem questionado decisões que antes pareciam certas, tem duvidado de palavras que antes soavam confiáveis, e até sentimentos antigos começaram a reaparecer com força inesperada. O que os anjos me mostram é que essa confusão não é fruto da sua fraqueza ou de uma fase ruim. É, na verdade, um chamado. Um sinal de que algo ou alguém tem influenciado seus caminhos de uma forma sutil, quase invisível, mas muito real. Você já notou como algumas presenças te drenam? Como certos ambientes te deixam ansiosa? Como se um peso se instalasse nos seus ombros sem aviso? Você tenta explicar racionalmente, mas no fundo sente que há mais. E há mesmo. Seu anjo me mostra que existe uma energia próxima a você. Pode ser uma pessoa, uma lembrança não curada, ou até uma palavra dita no momento errado, que está distorcendo a forma como você se vê, como você sente, como você escolhe. E o mais perigoso disso tudo é que essa influência se disfarça de familiaridade. Ela vem de alguém ou algo que você considera seguro, e é por isso que seu coração se sente tão confuso. Ele reconhece o carinho, mas também percebe o incômodo. Ele sente o amor, mas também sente a opressão. Essa dualidade tem corroído suas certezas, e os anjos me pedem que você ouça com atenção o que está prestes a ser revelado. Há pessoas que sentem que a relação com o seu anjo da guarda é real, mas que nunca souberam como aprofundá-la além do nível da crença. Desenvolvemos o guia Você Nunca Esteve, só para levar essa relação do nível da crença para o nível da experiência vivida. 9 orações originais, 7 práticas diárias e 15 capítulos que constroem essa transição de forma progressiva, concreta e irreversivelmente transformadora. O link está no primeiro comentário fixado. Essa origem está ligada a um ciclo que você acreditou ter encerrado. Talvez um relacionamento mal resolvido, uma amizade que já não vibra na mesma sintonia, ou até mesmo uma crença sobre si mesma que foi plantada por alguém em um momento vulnerável. E o mais forte disso tudo é que essa raiz, apesar de antiga, ainda pulsa. E é por isso que, mesmo após tanto tempo, você se pega reagindo de formas que não entende, tomando decisões que contrariam sua essência, ou até mesmo se culpando por coisas que nem são suas. O que vou te revelar a seguir pode mudar tudo. Antes de continuar a mensagem, escreva nos comentários esse mantra: eu libero o que não me pertence e acolho a minha paz. Agora, continuando a mensagem. Seus anjos têm observado cada movimento seu, cada lágrima silenciosa, cada insônia disfarçada de força, cada sorriso dado por educação, quando, por dentro, o que você mais queria era desaparecer por um instante. Eles sabem. E é por isso que estão aqui agora, pedindo que você olhe de frente para essa confusão. Não para se perder mais nela, mas para identificá-la, nomeá-la. Porque quando você nomeia a dor, ela perde o controle. Quando você reconhece o peso, ele deixa de te dominar. A origem dessa confusão é alguém que, consciente ou não, tem lançado sobre você expectativas, palavras ou energias que não combinam com quem você é de verdade. Alguém que, talvez por amor distorcido, por insegurança ou por ego, tenta te moldar ao que ela acredita ser o certo, sem perceber que isso sufoca sua luz. E você, por costume, por carinho ou por medo de decepcionar, foi aceitando. Foi tentando caber. Foi se apertando dentro de versões que não te pertencem. Mas agora, querida, seu anjo diz que esse tempo acabou. Você não precisa mais viver tentando agradar quem não te vê de verdade. Você não tem obrigação de carregar os medos que os outros projetaram em você. Sua essência foi feita para brilhar, não para ser escondida por medo de rejeição.
E a confusão que você sente hoje é o seu espírito gritando por liberdade. É sua alma dizendo: chega, quero voltar a ser eu mesma. Talvez você sinta um aperto no peito agora, uma vontade de chorar. Isso é bom. Isso é cura começando. Porque quando a verdade toca a ferida, ela começa a cicatrizar. E os anjos estão ao seu lado para garantir que você passe por essa transição com leveza. Eles não querem que você enfrente ninguém, que rompa laços bruscamente ou que grite suas dores ao mundo. Eles querem que você olhe para dentro e diga com firmeza e carinho: eu escolho a mim. Essa escolha não é egoísmo, é coragem. Se esse canal tem sido uma presença real e significativa na sua jornada espiritual, considere retribuir com uma doação. O link está no primeiro comentário fixado. Cada contribuição fortalece esse trabalho e garante que essas mensagens continuem chegando com a mesma profundidade e dedicação para todos que fazem parte dessa comunidade. Coragem de se ouvir, de se respeitar, de se tratar com o amor que tantas vezes você ofereceu aos outros. E é nesse momento que a confusão começa a perder força, porque quando você se posiciona internamente, o externo se reorganiza. Mas isso não é tudo. Há algo ainda mais profundo acontecendo. Seus anjos dizem que essa origem está prestes a se revelar de forma mais clara. Pode ser através de um sonho, de uma conversa que parecia banal, ou de um comportamento que finalmente vai abrir seus olhos. E quando isso acontecer, você vai entender que nunca foi loucura, exagero ou sensibilidade demais. Sempre foi intuição. Sempre foi seu anjo tentando te proteger. Essa mensagem chegou até você no momento certo, mas você precisa agir rápido, porque agora é a hora de se libertar, de reconhecer o que é seu e o que te foi imposto, de olhar com compaixão para quem te feriu, mas não permitir que continue ferindo, de dizer sim para a sua verdade, mesmo que isso signifique dizer não para velhas estruturas. E aqui, sua alma começa a respirar mais leve. Você sente isso? Os anjos me mostram que, ao final desse caminho, há alívio, há reencontro, há satisfação por ter voltado para si. Mas antes disso, há esse ponto decisivo: o momento de escolher sair da confusão e se reconectar com sua essência. Querida alma, o que está se desvelando agora em sua vida não é uma simples turbulência emocional, é uma reconfiguração espiritual. Há momentos em que o universo se cala para que você possa ouvir sua própria alma. E é nesse silêncio que vem a revelação mais importante. A origem da sua confusão não está em grandes catástrofes, mas nas pequenas concessões que você fez ao longo do tempo. Uma palavra que engoliu, um desejo que adiou, uma escolha que não fez por medo de desagradar. Essas pequenas doações silenciosas de si mesma foram se acumulando como um peso invisível sobre seus ombros até que você se viu questionando quem realmente é. E agora você chegou à beira do espelho, onde não há mais como fingir. O reflexo está exigindo verdade, e a verdade dói, mas também liberta. Há uma presença constante ao seu redor que tenta disfarçar controle com cuidado, manipulação com proteção, domínio com afeto. Pode ser uma pessoa que você ama profundamente, e é exatamente isso que torna tudo tão confuso. O amor, quando mal compreendido, pode virar prisão. Pode se tornar um eco de inseguranças projetadas em você, como se o outro dissesse sem palavras: seja quem eu preciso que você seja, não quem você realmente é. Você sente isso, você já sentiu, aquela sensação de que precisa pisar em ovos, de que precisa pedir permissão para existir plenamente. Mas sua alma não suporta mais isso. Ela clama por autenticidade. E os anjos, ao verem sua luta silenciosa, decidiram intervir. Agora, antes de continuarmos essa mensagem, escreva nos comentários 111 para clamar a energia do despertar e da reestruturação interior. Esse número carrega a vibração da reinicialização, do novo ciclo, da escolha consciente. E se você sente que essa mensagem está mexendo profundamente com algo dentro de você, considere se tornar membro do canal. Você receberá essas mensagens antes de todos
e poderá se conectar com conteúdos que vão guiar seu despertar com ainda mais profundidade e constância. Sua alma merece essa nutrição frequente. Você já percebeu que nos últimos dias tem sentido sensações estranhas sem motivo claro? Cansaço ao acordar, palpitações repentinas, uma tristeza que chega sem aviso? Isso não é apenas físico, nem apenas emocional. É energético. Sua aura está sobrecarregada por vínculos invisíveis que você, em algum nível, permitiu manter. Cordões sutis de culpa, de medo, de responsabilidades que não são suas. E a origem disso, como os anjos me mostram, está numa velha história que você insiste em manter viva. Talvez por lealdade, talvez por costume, talvez por não saber quem seria sem ela. Mas essa história já cumpriu seu ciclo. Você não precisa mais manter vivos os capítulos que te machucam. Você não está traindo ninguém ao se escolher. Você está apenas voltando para casa. E se você sentiu que essa mensagem falou diretamente com você até aqui, se tocou algo que estava guardado e que agora pulsa querendo respirar, eu te peço com muito carinho que clique no botão Valeu Demais. Esse gesto, embora simples, nos permite continuar trazendo palavras de cura, de verdade e de luz para tantas outras almas que, como você, precisam de um sinal para despertar. Sua contribuição fortalece essa missão espiritual, e ela é sagrada. O que você precisa compreender agora é que essa confusão que te acompanha não é um castigo, mas um alerta. Uma sirene da alma, dizendo que você está vivendo em desalinhamento com sua verdade. E a cura disso não virá de fora. Não virá de um pedido de desculpas, nem de uma explicação. Virá da sua decisão de parar de buscar aprovação nos olhos dos outros. A origem dessa dor está onde você parou de se priorizar, onde você acreditou que amor era se anular. Mas amor verdadeiro não exige sacrifício de identidade. Amor não deve pedir que você encolha sua luz para caber em espaços pequenos. Amor é o que expande, o que acolhe sem moldar, o que liberta sem soltar. E nesse momento sua alma está escolhendo se libertar. Você sente essa força surgindo dentro do seu peito? Essa coragem que brota mesmo em meio ao medo? É o seu anjo dizendo, chegou a hora. E quando você diz sim a essa transformação, o universo inteiro começa a se mover ao seu favor. Os vínculos que já não te servem começam a se romper, oportunidades começam a surgir e até seu corpo físico começa a responder com mais leveza. Porque tudo em você se alinha quando você escolhe a si mesma. Mas atenção, essa clareza vai incomodar algumas pessoas. Vai gerar desconforto em quem se acostumou com a sua versão silenciada. Você vai perceber isso nas reações, nos silêncios, nos afastamentos súbitos. Não se assuste. Isso é confirmação. Quem vibra com a sua verdade permanece. Quem precisa que você minta para ficar perto, não te merece por inteiro. E sua alma já não aceita mais metades. Já não cabe mais em moldes antigos. Você nasceu para se expressar plenamente. E o mundo precisa da sua luz sem filtros. Há um momento decisivo se aproximando. Um encontro inesperado. Uma lembrança que voltará com força. Uma conversa que vai te fazer ver tudo com outros olhos. E quando isso acontecer, tudo fará sentido. A origem da sua confusão se revelará com nitidez. Você vai perceber que, na verdade, já sabia de tudo. Apenas não queria aceitar. Mas agora é impossível negar. A verdade é clara demais, forte demais, libertadora demais. Se essa revelação está reverberando aí dentro de você, se você está sentindo algo que não sabe explicar, mas que pulsa com uma mistura de dor e esperança, então você está no caminho certo. O desconforto é o sinal de que a cura começou. E os anjos estão com você. Eles te envolvem agora numa camada de proteção, de amor, de força. Eles te lembram, você não está sozinha. Nunca esteve. Querida alma, há um silêncio que precede toda a grande revelação. E talvez seja esse o silêncio que você tem sentido nos últimos dias. Não um silêncio de ausência, mas um silêncio cheio de significados, como se o universo estivesse se preparando para te contar algo que você sempre pressentiu, mas nunca teve coragem de ouvir completamente.
Esse silêncio, minha querida, é sagrado. Ele antecede o momento em que a sua consciência vai se expandir além do que você acreditava possível. E os anjos estão aqui agora de mãos dadas com você, para garantir que essa travessia aconteça com amor, firmeza e luz. O que está prestes a emergir não é apenas uma compreensão, é um renascimento. E ele começa com a aceitação profunda de que a confusão que te acompanhou por tanto tempo foi, na verdade, um pedido do seu espírito para que você voltasse para si. Você passou anos tentando manter todos os pratos girando, tentando ser forte para os outros, mesmo quando estava desmoronando por dentro, tentando sorrir para não preocupar quem te ama, mesmo quando o vazio ecoava alto no seu peito. E nesse esforço hercúleo de manter tudo sob controle, você se perdeu um pouco. Você esqueceu que não nasceu para carregar o mundo nas costas, que não precisa provar nada a ninguém para merecer amor, que não é responsável pela felicidade dos outros à custa da sua. E por mais duro que seja ouvir isso, é aqui que a origem da sua confusão ganha contornos. Ela começou quando você parou de se ouvir, quando passou a priorizar tanto os outros que esqueceu de perguntar a si mesma: o que eu quero? O que eu sinto? O que me faz feliz de verdade? É nesse ponto que os anjos me mostram um momento-chave da sua vida. Algo que aconteceu lá atrás, talvez há anos, mas que nunca foi completamente digerido. Pode ter sido uma decisão tomada sob pressão, uma escolha que parecia certa na época, mas que foi contra a sua vontade mais íntima. Pode ter sido um sim, dito com medo, ou um não, calado por insegurança. Desde então, uma parte sua foi se calando, se encolhendo, tentando se encaixar em moldes que não eram seus. E agora tudo isso vem à tona, porque você não consegue mais fingir que está tudo bem. E isso é um sinal de que sua alma está pronta para mudar tudo. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem, é importante que você saiba que essa clareza que está chegando não vem para te punir, mas para te libertar. Os anjos dizem que quanto mais você negar o que sente, mais a vida vai te mostrar que algo precisa mudar. Porque você está vivendo abaixo da sua potência, porque sua luz, que é imensa, foi sendo ofuscada por medos que não são mais seus, e talvez agora você comece a lembrar de quem era antes de tanta dor, antes de tantas decepções, antes de tanto cansaço. Essa lembrança é o primeiro passo da cura, porque ela te reconecta com a verdade que nunca deixou de existir em você, a de que você merece uma vida leve, sincera, cheia de sentido, e acima de tudo sua. Os anjos também mostram que há uma pessoa que, mesmo sem querer, tem reforçado esse estado de confusão. Alguém que, com atitudes ambíguas, com palavras que não combinam com ações, tem mexido com a sua estrutura emocional. Talvez essa pessoa não esteja mais presente fisicamente, mas ainda habita seus pensamentos, suas memórias, seus sentimentos mais íntimos. É como se um vínculo energético ainda existisse, e isso impede que você veja com clareza o que realmente quer. E o mais delicado é que esse vínculo se alimenta do silêncio, de tudo o que ficou por dizer, de tudo o que foi sentido, mas nunca expressado. E por isso, o primeiro passo para romper com essa névoa é dar voz à sua dor. Escreva, fale, chore, coloque para fora, porque o que não é expresso vira peso, e você já carregou demais. Talvez você se pergunte: mas como eu vou saber se estou pronta para mudar? E os anjos respondem com firmeza e doçura: você já está pronta, só está com medo. E está tudo bem ter medo. O medo, quando acolhido, vira força. Ele só precisa ser olhado com compaixão, porque por trás desse medo há uma mulher inteira, forte, sensível, intuitiva. Uma mulher que, mesmo machucada, continua de pé, que, mesmo exausta, continua acreditando. E é essa mulher que os anjos estão protegendo agora. É essa mulher que está sendo chamada para se lembrar de quem é. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se você sentiu que ela tocou camadas profundas do seu ser, eu te peço, com o coração aberto, que clique em Valeu Demais.
Esse gesto nos ajuda a continuar espalhando essas palavras que têm transformado tantas vidas. Mas mais do que isso, ele é um ato de reconhecimento, um dizer sim à sua cura, um passo em direção à luz que existe dentro de você. O que os anjos mostram agora é um caminho se abrindo, não um caminho externo, mas interno. Um lugar dentro de você que ficou adormecido por muito tempo, mas que agora começa a despertar. E nesse despertar vem um novo olhar, um novo sentir, um novo viver. A confusão começa a se dissipar, porque você começa a se escutar com mais presença. Começa a dizer sim para o que te faz bem e não para o que te enfraquece. Começa a escolher a paz, não a culpa, a autenticidade, não a obrigação. E é aqui que tudo muda, porque quando você muda por dentro, o mundo ao redor responde. Querida alma, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está finalmente pronto para ouvir o que evitou por tanto tempo. Não porque faltava coragem, mas porque até agora havia algo dentro do seu coração que ainda acreditava que suportar em silêncio era a melhor forma de manter tudo sob controle. Só que a verdade, e você já sente isso, é que não existe mais espaço para suportar o que te fere, não importa o quanto você tenha tentado justificar. Os anjos me mostram com clareza que há uma parte da sua alma que foi silenciada há muitos anos, e agora essa parte está despertando com força. Ela já não aceita mais ser ignorada. Ela exige ser escutada, acolhida, reintegrada. E é essa reintegração que vai dissolver a névoa que paira sobre sua mente e sobre seu coração. Durante muito tempo, você buscou respostas fora. Tentou ouvir conselhos, sinais, buscou certezas em promessas que nunca se cumpriram. Mas os anjos sussurram agora. Nenhuma resposta virá de fora enquanto você continuar se recusando a se escutar de verdade. Porque essa confusão que te envolve não é falta de clareza do mundo. É excesso de ruído interno acumulado pelas palavras que você nunca disse, pelos limites que você nunca colocou, pelas vezes em que preferiu engolir a dor para manter a harmonia dos outros, mesmo quando isso te partia por dentro. Esse tipo de silêncio não é paz, é autoabandono. E os anjos não querem mais te ver nesse lugar. Você já notou como seus dias têm sido repetitivos, como se estivesse presa em um ciclo que gira e gira, mas nunca avança? É porque há algo que você precisava enfrentar e até agora evitou. Talvez por medo de perder algo ou alguém. Talvez por receio de desagradar. Mas o que os anjos me mostram é que você já perdeu demais tentando manter o que não te pertence mais. Perdeu sono, energia, autoestima, brilho. E nada disso pode ser recuperado enquanto você continuar tentando caber em um espaço que exige que você se encolha. Você nasceu para se expandir, para se expressar sem medo. E agora, essa expansão não é mais uma escolha, é uma necessidade vital. Seu espírito clama por liberdade, e só você pode concedê-la. Antes de continuar a mensagem, se ainda não está inscrita no canal, aproveite para se inscrever. Isso nos ajuda a continuar criando conteúdos significativos para você. Agora, continuando a mensagem. É comum que, nesse processo de despertar, você se sinta ainda mais confusa. Como se, de repente, tudo que parecia certo agora parecesse falso. Isso acontece porque sua consciência está se ajustando a uma nova vibração. E o que antes você tolerava, agora dói. O que antes parecia normal, agora soa errado. Não é que o mundo mudou, é você que está mudando. E essa mudança pode ser desconfortável, mas é necessária. Porque é ela que vai te libertar. Libertar da culpa, do medo, da dependência emocional, das histórias que você aceitou como verdades, mas que foram impostas por vozes que nunca te enxergaram por completo. Você precisa saber que há um portal energético se abrindo agora. Um ponto de transição que, se você atravessar com consciência, pode mudar completamente a sua trajetória emocional. Os anjos estão abrindo esse caminho para você, mas só você pode dar o passo. E esse passo exige coragem. Coragem para dizer não ao que sempre te foi imposto como certo. Coragem para encarar o desconforto da verdade.
coragem para desapegar do papel de forte e, finalmente, se permitir sentir, porque a força verdadeira não está em resistir, está em permitir-se transformar. Se essa mensagem está te trazendo clareza, se está te fazendo respirar diferente, com uma mistura de dor e alívio, eu te peço com carinho, clique no botão "Valeu demais". Esse gesto é mais do que um agradecimento. Ele é uma confirmação ao universo de que você está pronta para receber mais verdades como essa. E também é o que nos permite continuar trazendo essas mensagens para tantas outras almas que, como você, precisam de um sinal para despertar. Seu apoio sustenta essa corrente de luz. Os anjos mostram que nos próximos dias você terá sonhos diferentes, percepções mais aguçadas, até sensações físicas que antes não tinha. Isso é natural. É seu corpo, sua mente e sua energia se alinhando com essa nova verdade. E talvez nesse processo você sinta vontade de se afastar de algumas pessoas, de alguns lugares, de algumas rotinas. Não lute contra isso. Esse impulso não é rejeição, é proteção. Sua alma está selecionando o que ainda faz sentido e o que precisa ser deixado para trás. E sim, pode ser doloroso deixar pessoas que você ama. Mas mais doloroso ainda é permanecer onde você não é respeitada, onde sua luz é diminuída, onde seu amor próprio é tratado como egoísmo. Chegou a hora de fazer escolhas que honrem sua verdade. Chegou a hora de dizer sim apenas ao que te fortalece. Chegou a hora de deixar que os outros lidem com as próprias dores, sem que você precise sacrificar a sua paz para resgatá-los. Você não é responsável pela cura de ninguém, além da sua. E quanto mais você se cura, mais se torna exemplo silencioso de transformação. As pessoas certas entenderão isso. As que não entenderem, apenas estão mostrando que ainda não vibram no mesmo campo que você está alcançando. Você sente isso? Sente que algo está mudando dentro de você, mesmo que ainda não saiba nomear? Isso é o realinhamento acontecendo. É a sua essência retornando ao centro. E quando você se coloca no centro da sua vida, tudo ao redor começa a se reordenar. O caos vai se acalmar. As respostas vão começar a surgir. E aquela sensação de confusão que tanto te acompanhou vai dar lugar a uma clareza que você nunca experimentou antes. E quando isso acontecer, você vai perceber que nunca esteve perdida. Apenas estava tentando seguir um caminho que não era o seu. Querida alma, o que começa a se revelar agora é mais do que uma simples compreensão mental. É uma memória ancestral, um chamado do mais íntimo de você, um eco do que você sempre soube, mas não teve espaço ou permissão para aceitar plenamente. Os anjos me mostram que essa confusão, que por tanto tempo você carregou como um fardo pessoal, na verdade carrega raízes antigas, não apenas dessa vida, mas de padrões emocionais herdados, de histórias não contadas, de dores guardadas em silêncio pelas mulheres que vieram antes de você. E é por isso que, às vezes, o peso parece maior do que deveria ser, porque ele não é só seu, ele é coletivo, ele é familiar, ele é espiritual. Mas agora, você está sendo convidada, ou melhor, escolhida, para interromper esse ciclo, para dizer basta ao que foi passado sem questionamento, para curar não só a si mesma, mas a linhagem que pulsa em suas veias. Essa cura não será feita com gritos ou confrontos, mas com presença, com a escolha silenciosa, porém poderosa, de não mais repetir o que já não serve, de não aceitar mais palavras que te diminuem, gestos que te invalidam, relacionamentos que te fazem duvidar do seu próprio valor. Os anjos dizem que quando você começa a se honrar, tudo começa a mudar. O universo responde ao seu posicionamento, e as peças do quebra-cabeça, antes confusas e desalinhadas, começam a se encaixar. Mas para isso é preciso firmeza, é preciso aceitar que nem todo mundo vai entender sua transformação. Alguns se afastarão, outros tentarão te convencer a voltar para a antiga versão de si mesma. Mas você não cabe mais lá, e esse desconforto que você sente agora não é um castigo, é o parto de uma nova identidade, uma identidade que honra sua verdade, sua luz, sua história.
Os anjos me mostram que há um ponto de virada prestes a acontecer. Algo que parecerá pequeno, mas que trará uma clareza tão intensa que você não conseguirá mais fingir. Pode ser um gesto, uma frase, um olhar. Pode ser um momento em que você, pela primeira vez, percebe o quanto se perdeu tentando manter a harmonia à sua volta. E esse momento será o divisor de águas. Não será dramático, não será violento, será sereno, mas firme. E nesse instante, você não pedirá mais desculpas por ser quem é. Não buscará mais aprovação em olhares alheios, porque finalmente entenderá que a única validação que realmente importa é a da sua própria alma. E essa alma, minha querida, tem clamado para ser ouvida. Talvez você tenha medo de mudar, medo do que vai encontrar do outro lado dessa confusão, medo de descobrir que, ao se escolher, terá que abrir mão de coisas que ama. Mas os anjos dizem: o que é verdadeiro jamais te será tirado. O que permanece quando você se escolhe é o que realmente importa. E o que vai embora estava apenas ocupando um espaço que não era seu. A dor da perda nunca será maior do que a dor de continuar negando quem você é. E se você permitir, esse momento pode ser o início de uma nova vida. Uma vida em que você não precise mais se dividir para agradar. Uma vida onde sua alegria não seja condicionada ao bem-estar dos outros. Uma vida em que o amor seja leve e não moeda de troca por aceitação. Se nesse instante algo em você está dizendo sim, se você sentiu que suas entranhas responderam a essa verdade, se lágrimas estão caindo sem você entender exatamente o porquê, isso é sua alma sendo tocada. E se você sentiu, mesmo que discretamente, que essa mensagem foi feita para você, clique em "Valeu demais". Esse gesto ajuda a espalhar essa luz para outras pessoas que, como você, estão prontas para se encontrar. Mais do que isso, é uma forma de você dizer ao universo: eu aceito, eu recebo, eu estou pronta. Os anjos continuam sussurrando que você não está sozinha. Em nenhum momento, mesmo quando se sentiu mais perdida, você foi esquecida. Sua dor foi vista. Seu silêncio foi ouvido. Sua entrega foi reconhecida. E é por isso que agora essa mensagem chegou. Porque é chegada a hora de lembrar o que você sempre soube, mas que a vida, os traumas e as obrigações fizeram você esquecer. Que você é luz. Que você é inteira. Que você tem valor mesmo quando não está sendo útil. Que você é digna mesmo quando não está sendo perfeita. E que amar a si mesma não é egoísmo, é responsabilidade espiritual. Nesse exato momento, há uma escolha se formando dentro de você. Talvez ainda não completamente consciente, talvez ainda tímida, mas ela está aí. E ela diz: ou eu continuo me apagando para manter os outros confortáveis, ou eu começo a brilhar e deixo que o mundo se reorganize ao meu redor. Você sabe qual dessas escolhas te fará dormir em paz à noite. Você sabe o que sua alma deseja. E os anjos estão aqui apenas para confirmar: sim, é seguro mudar. Sim, é seguro desapegar. Sim, é seguro dizer não. E mais do que isso, é necessário. Porque você merece respirar fundo, olhar para si mesma e dizer: agora sim eu estou onde devo estar. Querida alma, você chegou até aqui e os anjos me dizem que isso não é pouco. Em tempos onde muitos se perdem dentro de si mesmos, você escolheu continuar, mesmo em meio à neblina, mesmo sem entender direito o porquê de tanta dor, de tanta confusão, de tanto ruído interno. E essa escolha, silenciosa mas constante, já é um ato de coragem. Os anjos celebram cada vez que você se levanta mesmo sem vontade. Cada vez que oferece um sorriso, mesmo com o coração apertado. Cada vez que escolhe seguir, mesmo quando nada ao seu redor parece fazer sentido. O que eles me mostram agora é que há algo muito precioso sendo construído nesse caos. Sua verdadeira identidade está emergindo. E ela não se parece em nada com os rótulos que te deram, com as versões que esperavam que você interpretasse, com as máscaras que você usou para se sentir amada. Essa nova identidade é sua alma nua, sem disfarces, sem papéis, sem obrigações. Só você. E esse reencontro, mesmo doloroso, é o mais importante da sua existência. Há um ponto que precisa ser dito.
mesmo que traga certo desconforto. Parte da sua confusão veio de uma tentativa incansável de salvar os outros, de se fazer responsável por dores que não eram suas, de carregar culpas que não nasceram em você. Talvez por ter ouvido a vida inteira que seu valor estava em ser útil, em estar disponível, em servir sem reclamar. E isso, com o tempo, se transformou em um modo de viver. Você se doava até não sobrar nada. E quando não sobrava, você se culpava por não conseguir dar mais. Isso é uma ferida ancestral. Muitas mulheres carregam isso. Um tipo de amor distorcido que ensina que ser boa é esquecer de si. Mas os anjos estão aqui para rasgar esse véu, para dizer com clareza: você não precisa se sacrificar para merecer amor. Você já é amor. Sua presença, sua escuta, seu olhar, sua essência. Isso já é mais do que suficiente. Você não veio ao mundo para ser âncora de ninguém. Você veio para ser farol, para iluminar caminhos, não para se afundar nos abismos alheios. E nesse processo de despertar, é comum sentir-se cansada. Não o cansaço físico, mas aquele cansaço que vem da alma. Como se tudo estivesse pesado demais, denso demais, profundo demais. Esse cansaço é legítimo. Ele é o resultado de anos tentando manter algo que já não faz mais sentido. É como segurar um castelo de cartas em meio ao vento. Por mais que você tente manter tudo em pé, algo dentro de você já sabe que vai cair. E precisa cair. Porque só assim o novo pode nascer. E o novo está pronto, esperando apenas a sua permissão. Ele já está ao seu redor, nas ideias que começaram a surgir, nas vontades que você vem sentindo, nos encontros que parecem coincidência, mas não são. Tudo está sendo preparado para a sua virada. Mas ela só acontecerá quando você disser com firmeza: eu escolho sair da confusão. Eu escolho me ouvir. Eu escolho começar de novo. E começar de novo não significa abandonar tudo, mas sim reformular tudo a partir da sua verdade. É olhar para o que existe ao seu redor e perguntar: isso ainda faz sentido para mim? E se a resposta for não, ter a coragem de soltar, mesmo que doa, porque o que dói agora é a insistência em manter o que já expirou. A dor da mudança é real, mas é breve. Já a dor de permanecer no lugar errado é silenciosa e eterna. E os anjos não querem te ver aprisionada no eterno incômodo. Eles querem te ver leve, viva, dona de si. Eles querem te ver escolhendo, não mais sendo escolhida. Querem te ver amando, mas sem se perder. Querem te ver curando, mas sem se anular. E se essa mensagem está ressoando profundamente dentro de você, se algo em seu peito vibra com esse reconhecimento, eu te convido com carinho a apoiar esse trabalho clicando em Valeu Demais. Isso nos ajuda a continuar trazendo mensagens de verdade para tantas outras almas que, como você, estão prontas para se libertar. E também é uma forma de você declarar ao universo que está disposta a investir na sua própria luz. Porque tudo aquilo que você valoriza, cresce. E quando você valoriza a sua cura, ela se intensifica, se acelera, se aprofunda. Há uma última imagem que os anjos me mostram agora. Você diante de uma porta entreaberta. Do lado de dentro, tudo o que sempre conheceu. Do lado de fora, um caminho novo, ainda indefinido, mas cheio de possibilidades. E você, com as mãos no batente, hesitando, porque é mais fácil permanecer no conhecido, mesmo que isso te machuque. Mas algo dentro de você já cruzou essa porta. Algo já foi tocado, transformado, revelado. E não há mais como voltar a ser quem era. A porta está aberta. A escolha é sua. E os anjos estão te dizendo com amor incondicional: nós estaremos com você independente do caminho. Mas se escolher atravessar, verá um mundo que nunca imaginou existir. O mundo da sua alma livre. Querida alma, chegamos ao ponto onde não há mais véus, onde as máscaras caem e a alma, nua, encara a própria verdade com firmeza e, finalmente, com paixão. Os anjos me mostram que tudo o que você viveu até aqui foi uma preparação silenciosa para esse momento. Todos os dias em que você se sentiu perdida, todos os instantes em que chorou em silêncio,
Todas as vezes em que fingiu estar bem para manter o mundo em pé, nada foi em vão. Cada fragmento da sua dor foi uma semente plantada em um solo profundo. E agora, essa dor floresce em força. Porque quando você se permite olhar com ternura para o que te quebrou, você transforma ferida em sabedoria. Você transmuta a escuridão em luz. Você renasce, não como uma nova pessoa, mas como sua versão mais inteira. E os anjos se curvam diante da mulher que você está se tornando. Há algo que você precisa saber, algo que muda tudo. A origem da confusão que te acompanhou por tanto tempo não estava fora. Ela parecia vir de palavras ditas por outros, de decisões mal tomadas, de vínculos mal resolvidos. Mas no fundo, ela sempre foi um espelho. Ela refletia o quanto você se afastou de si mesma, o quanto você duvidou da própria intuição, o quanto você deixou que o medo falasse mais alto do que a verdade que já morava em seu peito. E essa verdade nunca quis ser perfeita, nunca pediu que você fosse invencível. Ela só queria ser escutada. Ela só queria que você dissesse com honestidade: eu me perdi, mas estou disposta a me encontrar. E esse encontro, minha querida, já começou. Agora, algo mágico acontece. Quando você aceita essa origem, quando a reconhece sem julgamento, tudo começa a se acalmar. Não porque as circunstâncias externas mudam de uma hora para outra, mas porque você para de lutar contra si mesma. Você começa a confiar no tempo, no processo, na sabedoria do seu coração. Começa a perceber que a confusão não era um obstáculo, mas um convite, um chamado para olhar com mais profundidade para onde doía, para onde você evitava, para onde não ousava tocar. E é aí que a luz entra, no lugar onde você teve coragem de permanecer, mesmo com medo. No lugar onde você escolheu ficar mesmo sem garantias. Os anjos estão dizendo: você não precisa entender tudo agora, não precisa ter todas as respostas. O que você precisa é escolher. Escolher a si mesma todos os dias. Escolher se colocar em primeiro lugar sem culpa. Escolher se proteger sem se fechar. Escolher confiar sem se iludir. Escolher amar sem se anular. Porque essa escolha, repetida com constância, transforma. Ela resgata. Ela cura. E aos poucos, você vai se ver mais leve. Vai respirar diferente. Vai caminhar com mais firmeza. Não porque tudo se resolveu lá fora, mas porque, dentro de você, o caos virou clareza. A batalha virou paz. A ausência virou presença. Você já parou para pensar que tudo isso que aconteceu, tudo o que te desestabilizou, tudo o que te confundiu, foi exatamente o que te conduziu de volta para casa? Não a casa de tijolos e paredes, mas a casa da alma. Aquela que existe no silêncio do seu ser, aquela que te acolhe sem condição, que te lembra quem você é quando o mundo tenta te fazer esquecer. Essa casa agora está habitada, e quando você mora em si, ninguém mais tem poder de te tirar do eixo. Ninguém mais consegue te fazer duvidar do que você sente. Ninguém mais define o que é certo ou errado para a sua vida. Porque, enfim, você está em paz com sua verdade. Se essa mensagem ressoou com você e sua situação, escreva nos comentários: agora eu entendo. A clareza sempre esteve dentro de mim. Compartilhe suas experiências nos comentários. Se você gostou deste vídeo, curta e inscreva-se no canal para mais conteúdos inspiradores. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.